E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje não sou eu quem vai falar. Quem vai falar é a Aline Bado, que é a nossa anestesista, trabalha com a gente há mais de 8 anos. E eu pedi para ela falar um pouquinho sobre anestesia inalatória, porque é o protocolo que a gente opta aqui no consultório quando as pessoas vêm nos procurar para limpeza dentária, para castração, para remoção de nódulo, para qualquer procedimento que o animal tiver que ser anestesiado, a gente opta pela anestesia inalatória. Muita gente não conhece esse procedimento e muita gente tem um pouco de preconceito por causa do valor que carrega. Valor, dinheiro, né? Então, eu quis trazer essa anestesista para falar um pouquinho, para vocês entenderem o porquê que cada coisa acontece e por que carrega esse valor também, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, o meu telefone está aqui no vídeo, vocês podem entrar em contato, podem mandar uma mensagem, podem ligar. E se depois de terem escutado as explicações dela, vocês optarem por fazer procedimentos com anestesia inalatória, a gente vai ficar muito contente, certo? Então, qualquer dúvida, nos procurem, estou à disposição. Tenham um ótimo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Aline, sou médica veterinária há 10 anos, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em anestesiologia pelo Instituto PAV de São Paulo. Trabalho com anestesiologia já desde a faculdade, né, desde antes de me formar. E durante todos esses anos a gente sempre escuta aquela velha questão que é o medo da anestesia, né? Sempre que o paciente precisa passar por um procedimento anestésico, aí o tutor ele relata esse medo e geralmente tem perguntas muito parecidas, né? A gente sempre tem que esclarecer as dúvidas no mesmo sentido. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que funciona os procedimentos anestésicos mais conhecidos e também falar um pouquinho do papel do anestesista aí, para ele ficar um pouco mais claro, né? Lembrando que esse não é um vídeo técnico, é informativo para os tutores. Então, a gente vai conversar sobre o que mais aparece na nossa rotina, né? De uma maneira mais informal mesmo, né? Bom, todo mundo relata aquele medo da anestesia, né? Então, mas doutor, eu sei, tu dá garantias, eu sei que o paciente pode vir a óbito, né, no procedimento anestésico, e essa é uma verdade, esse é um medo fundamentado, né? No momento que a gente tira um ser vivo da sua condição normal, então de estar caminhando, comendo, se for um ser humano, conversando, interagindo com outros seres vivos, a gente pode sim causar danos, né, a esse sistema e eventualmente até o óbito do paciente. A gente vai usar uma série de remédios, de medicamentos ou de fármacos, como a gente chama, para fazer com que ele perca a consciência, para fazer com que ele não sinta dor, e tudo isso pode causar uma reação que não é inesperada e resultar, às vezes, em algo que a gente não gostaria que acontecesse. Então, existe o risco sim, a gente sempre tem que deixar claro, conversar, né? Se a pessoa falar que não existe risco, ela vai estar mentindo, infelizmente, né? A gente gostaria de dizer que não, mas infelizmente não é uma verdade. E qual que é o papel do anestesista nisso tudo? Bom, o papel do anestesista é garantir que o animal passe pelo procedimento anestésico e cirúrgico sem nenhum dano aos seus tecidos, né? A gente fala de maneira técnica que a gente é responsável pela perfusão tecidual, ou seja, que todos os pedacinhos do animal que está ali passando pelo procedimento recebam oxigênio, mesmo quando ele está inconsciente, e que ele saia desse procedimento sem nenhum dano e sem nenhum problema permanente e, logicamente, vivo, né? A função do anestesista é ficar monitorando a vida do paciente ali o tempo todo, enquanto o cirurgião vai fazer aquilo que foi proposto, né? Seja uma castração ou seja um procedimento maior, mais... enfim, qualquer procedimento que seja necessário a anestesia, né? O que torna uma anestesia segura, seja ela qual for, é a presença do anestesista, né? O anestesista estar ali garante, existem índices que relatam que a chance é 10 vezes maior do paciente sair desse procedimento ileso, né, sem nenhum dano à sua saúde, quando existe a presença do anestesista, né. E na veterinária aí a gente acabou ficando mais famosa a anestesia inalatória, né, sendo que existem inúmeros tipos de anestesia, e de novo é o anestesista a pessoa que vai estar mais capacitada a escolher o tipo de anestesia que aquele animal precisa, né. Mas hoje a gente tem aí as mais famosinhas, que são a inalatória versus a injetável, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como eu sempre explico para os meus clientes, a anestesia injetável, ela tem mais risco, sim, porque além de ser uma anestesia que você pega, mistura os fármacos ali, você pega um anestésico, geralmente uma medicação para dor, e aplica no músculo do animal,
E esse medicamento ele vai fazer efeito por 20 minutos a meia hora, e esse é o tempo que a pessoa tem para realizar o procedimento no animal. Se você tiver qualquer intercorrência, você não tem como retirar esse anestésico. Esse anestésico ele vai estar dentro do paciente, né? E se ele tiver, por exemplo, uma parada cardíaca, é mais difícil reverter, porque o anestésico ainda vai estar agindo, né? Também, ela geralmente é utilizada quando se leva em consideração o custo, então ela vai ser feita em procedimentos de controle aí de população, castrações a baixo custo, e ela é toda executada por um único profissional. Então a mesma pessoa tem que prestar atenção na anestesia, na cirurgia, o que faz com que muitas vezes a pessoa não perceba que o animal teve uma parada cardíaca, até porque nesse tipo de sistema não existe nenhum equipamento de suporte, e o animal também normalmente não está num sistema de monitoramento, né? Ela é bem realizada quando se leva em consideração o custo e dentro da anestesiologia, se você for pesquisar aí no Colégio Brasileiro de Anestesia ou então no próprio conselho, nas diretrizes veterinárias, não é considerada uma anestesia geral, é considerada uma contenção química e não é indicada para procedimentos em que vai exigir uma abertura de abdômen, ou seja, uma castração de uma fêmea, por exemplo. Porém, quando se fala em controle populacional e baixa de custos, ainda é a melhor opção, né? A anestesia inalatória é imprescindível a presença de um anestesista, porque senão ela se torna ainda mais arriscada do que a anestesia injetável. E o beabá da anestesia inalatória é mais ou menos esse. O paciente chega, é avaliado pelo anestesista, e o anestesista, junto com o clínico responsável, com o cirurgião responsável, que vai passar o histórico desse paciente, vai decidir o melhor protocolo a ser utilizado. Dentro disso, ele vai aplicar uma medicação pré-anestésica, que pode ser composta apenas de uma medicação para dor, aí como morfina, metadona, os fármacos mais conhecidos, né, para evitar que o animal sinta dor durante o procedimento. E pode ser associada com outros fármacos também, então pode ser associada com um sedativo ou com algum anestésico que a gente chama de dissociativo, quando o animal for mais agressivo, que aí vai fazer ele ficar um pouco mais manuseável pelos veterinários, né? Depois disso, é feito o acesso do vaso, então a gente vai pegar a veia, né, comumente se fala assim, e vai ser utilizado o Propofol, que é um anestésico geral, que tem curta duração, para que a gente possa entubar o paciente, passar o tubo pela traqueia. O Propofol dura em média de 3 a 5 minutos o seu efeito, né? E a partir daí, o paciente vai ser mantido num anestésico inalatório, que na veterinária geralmente a gente usa o isoflurano. Esse anestésico inalatório ele é mandado para o corpo todo do paciente pelos pulmões, e a troca é muito rápida, ela acontece em segundos ali, né? Então você vai conseguir colocar o paciente para dormir, que ele entre num estado de anestesia profunda necessário para a cirurgia muito rápido, e você vai também conseguir reverter esse estado muito rápido, né? Por isso que ela é mais segura quando tem a presença de um anestesista, porque se o animal tiver qualquer intercorrência, uma parada cardíaca, enfim, ele pode simplesmente suspender o anestésico e se preocupar apenas com o evento que está acontecendo ali. Mas também, se não houver um anestesista, o anestésico inalatório ele pode levar pode aprofundar o paciente de uma maneira irreversível muito rápido, né? Então, a atenção ela tem que estar exclusivamente para anestesia. Então, de novo, a segurança do procedimento é garantida pela presença do anestesista. Para a gente conseguir realizar esse procedimento, a gente precisa de uma série de equipamentos. O mínimo necessário é um aparelho de anestesia inalatória e o oxigênio. Mas os anestesistas também vão ter monitores, bombas de infusão, sistemas de monitoramento que podem ser um oxímetro, que mesmo assim já é um equipamento caro, até um monitor de última geração que custa muito caro, né? Mais do que alguns carros aí, e pode chegar a usar até 5 bombas de infusão num procedimento anestésico. Isso tudo tem um custo, além da capacidade do profissional envolvido, né? Então, quando a gente fala sobre custos de anestesia e a pessoa questiona essa questão dos procedimentos muito baratos, né? A diferença é essa, o seu animal ele vai estar passando por um procedimento com alguém responsável pela vida dele o tempo todo e monitorando isso, ou ele vai estar sendo submetido a um procedimento que visa apenas o custo, né? Quando isso é importante, né? Então, sempre que a gente for pensar sobre isso, a gente tem que avaliar o que a gente deseja para o nosso animal, né? A não ser que a gente realmente não tenha condições financeiras, o ideal é sempre que exista a presença de um anestesista. O tutor ele tem direito a conversar com o anestesista antes do procedimento, ele pode inclusive requerer uma consulta com esse profissional, se ele assim desejar. E se ele suspeitar que o valor do procedimento não está batendo com o que está sendo oferecido, às vezes não está mesmo. Então ele pode questionar, pode ir mais a fundo, ele pode buscar saber quem é a pessoa que vai fazer essa anestesia e buscar saber também a formação dessa pessoa, né? Saber se tudo está de acordo com essas diretrizes aí, se realmente a pessoa que vai estar ali zelando pela vida do animal é mesmo um profissional da anestesia, né? Um médico veterinário graduado e pós-graduado em anestesiologia, né? A presença do anestesista, sem dúvida, é o diferencial entre a vida e a morte nesses casos, né? E quando o anestesista tem bastante experiência, o índice
de intercorrências ou de problemas, ele é mínimo, né? Ele acaba sendo muito próximo do zero, porque à medida que a gente vai fazendo isso e vai gostando e vai estudando e vai entendendo as diferenças de cada paciente, a gente vai ficando cada vez mais apto a realizar o procedimento com segurança, né? E então é isso, solicitem sempre a presença do anestesista. E vocês podem sim querer, inclusive, saber quem é, conversar com essa pessoa e tudo mais antes do procedimento, né? Escolha pessoas apaixonadas pela anestesia, que vão cuidar do paciente como se fosse delas, né? E isso vai ajudar a você ter um resultado melhor, né? Ter um paciente que vai entrar e sair do procedimento sem dor, sem traumas e sem injúrias para o corpo dele. Então, só para concluir, gente, antes de vocês ficarem fazendo pesquisa de preço por telefone para as clínicas, certifiquem-se de que o melhor amigo de vocês vai receber a anestesia mais adequada, mais segura, que vai dar maior conforto tanto no transoperatório quanto no pós-operatório deles, certo? Os nossos bichinhos, eles dependem das nossas decisões para tudo que acontece na vida deles. Então, cabe a nós tomar as melhores decisões para que eles se sintam bem e tenham qualidade de vida. Tudo de bom para vocês e se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Tchau, tchau!